É curioso pensar que, em pleno século XXI, exista um grupo que, há mais de 10 mil anos, ainda vive exclusivamente da natureza para se manter. Sem plantações nem criação de bichos, podem passar o dia inteiro friccionando pedras para gerar fogo, recusando até mesmo o uso de um isqueiro. Quem já visitou as margens do lago Eyasi, no norte da Tanzânia, testemunhou a rotina única do povo Hadza. Lá, os homens podem ter mais de 10 companheiras ao mesmo tempo. Como conseguem dar atenção a todas em um único dia? Talvez seja um enigma. Prepare-se para conhecer a impressionante vida desse povo raro enquanto revelamos detalhes do seu cotidiano. A tribo Hadza, situada nos arredores do lago Eyasi, desenvolveu um modo de viver notável ao longo dos milênios. Eles dominam técnicas refinadas de caça e coleta, mantendo um elo profundo e respeitoso com o ecossistema. Seu dia a dia mostra um equilíbrio raro entre resistência e harmonia ambiental. Os Hadza vivem em pequenos núcleos familiares que migram conforme a presença de alimentos naturais. Na caça, os homens mostram não só grande destreza, mas também especialização. Em vez de checar redes sociais pela manhã, empunham arcos e flechas para buscar a refeição do dia. Eles caçam desde antílopes menores até javalis e aves, exigindo foco e habilidade. Um aspecto marcante desse estilo de vida é o auxílio dos cães de caça, que tem papel essencial. Esses animais vão além de simples aliados. São cruciais para o sucesso das caçadas. Se um cão fica fraco, o grupo compreende bem o ciclo da vida, garantindo que nada se perca. Os Hadza acreditam que a natureza oferece tudo o que é preciso, e em troca, seguem suas regras, evitando o desperdício. Eles moram em abrigos simples feitos de galhos e folhas, fáceis de montar e desmontar, adaptando-se ao estilo nômade. Essa vida em movimento os mantém profundamente ligados ao ambiente, algo raro nos dias de hoje. Já imaginou viver em uma moradia tão provisória, sempre pronto para mudar? Diferente das estruturas rígidas que conhecemos, os Hadza não têm chefes fixos. Tudo é decidido em conjunto, e todos, independente da idade ou gênero, têm voz ativa. Esse sistema coletivo contrasta fortemente com os modelos formais a que estamos acostumados. Para eles, o tempo corre de forma distinta. Sem relógios ou prazos, o sol define o trabalho, a lua cheia inspira danças e as estações guiam seus atos. Tudo sem pressa ou correria. Talvez assim, tenham encontrado um jeito real de viver o presente. Sem as mulheres, talvez os Hadza não tivessem resistido até hoje. Antes de continuar, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a trazer conteúdo ainda melhor. As mulheres Hadza são a base do grupo. Elas sabem quais plantas são comestíveis, quais curam e onde encontrá-las. Tudo sem tecnologia nem mapas. Esse saber é crucial para manter a saúde e a nutrição do grupo. Elas cuidam das crianças, das tarefas do dia a dia e colhem ervas medicinais. O equilíbrio entre homens e mulheres sustenta esse estilo de vida. Enquanto eles caçam, elas cuidam de tudo mais. Essa parceria única fez com que os Hadza sobrevivessem por milênios. Se estiver curtindo o vídeo, clique em curtir. Isso nos incentiva a continuar. Agora voltando ao curioso ponto de ter 10 esposas. Sim, você ouviu certo. Entre os Hadza, um homem pode ter até 10 mulheres. Mas antes de julgar, entenda. Para eles, a poligamia não está ligada a status nem vaidade. É uma estratégia de sobrevivência. A vida na savana é difícil e, para eles, mais esposas significam mais ajuda em tarefas vitais como colher alimentos, cuidar dos filhos e manter a comunidade saudável. Cada esposa tem papel essencial, formando uma verdadeira equipe de resistência. Mas para viver assim, o homem precisa mostrar talentos excepcionais na caça e na liderança. E sejamos sinceros, com tantas esposas, nunca lhe faltam afazeres nem companhia. Entre os Hadza, os casamentos costumam ser organizados pelas famílias,
mas tanto o noivo quanto a noiva devem concordar plenamente. Quando o par decide se unir, é comum a família do noivo entregar presentes à da noiva. Esses presentes, como mel, comida ou artesanato, representam respeito e fortalecem os laços familiares. Apesar da aceitação da poligamia, a maioria dos homens Hadza tem apenas uma esposa, sendo a família tradicional mais comum do que se imagina. As cerimônias de casamento são alegres, com muita música, dança e participação do grupo. Não há vestidos luxuosos ou ternos elegantes. Os noivos vestem peles de animais com orgulho. Depois da união, as funções são bem divididas, mas a cooperação é forte. Homens cuidam da caça e proteção, mulheres da coleta e dos filhos. Ambos os papéis são igualmente importantes para a continuidade do grupo. Você já se perguntou como esse povo, um dos últimos caçadores-coletores do mundo, consegue água em um dos locais mais secos do planeta? Eles tiram água de fontes naturais como riachos, poços e nascentes subterrâneas escondidas. Uma das técnicas mais comuns é cavar fundo em leitos secos de rios até alcançar a água. Um esforço que exige paciência. A água é armazenada em recipientes sustentáveis como cascas de árvores ou cabaças secas. Mas a água não é o único desafio. Para se alimentar, dependem só do que a terra oferece. Comem raízes, frutas do mato, mel e carnes variadas, até de bichos raramente vistos em nossos pratos, como o porco-espinho. Apesar de conhecidos por documentários, esses animais são fonte essencial de nutrição. Eles também caçam roedores, antílopes e, em tempos difíceis, recorrem a insetos e répteis, aproveitando tudo o que a natureza fornece. Agora pense, você conseguiria comer insetos ou porco-espinhos? E quanto ao comércio, será que eles usam dinheiro? A resposta pode te surpreender. Seu método de troca se baseia em algo muito mais íntimo: partilhar e permutar. Se alguém precisa de algo, apenas solicita e, em troca, oferece o que estiver ao seu alcance. Essa prática não só reforça os vínculos do grupo, como também garante que ninguém fique sem o básico para viver. Atualmente, no entanto, alguns Hadza passaram a se envolver com dinheiro, principalmente ao se relacionar com vilarejos vizinhos ou feiras locais. Vendem cestos manuais ou enfeites detalhados e também participam de turismo cultural, recebendo curiosos que desejam conhecer seus hábitos e estilo de vida. Os valores obtidos, muitas vezes convertidos em dólares, permitem a compra de itens que não existem na natureza, como vestes modernas ou ferramentas de ferro. Na caça, os Hadza seguem utilizando arcos e flechas feitos artesanalmente, uma prática passada de geração em geração que conserva a identidade do grupo. Os arcos são confeccionados com a madeira firme de acácias, enquanto as pontas das flechas podem ser de osso ou metal. Ainda assim, a atividade de caça na cultura Hadza não é algo feito de qualquer jeito. Exige enorme paciência, leitura do comportamento dos bichos e o momento exato para agir. Eles se movem como sombras pela vegetação, seguindo em silêncio seus alvos. Conseguem interpretar sinais deixados pela floresta, como pegadas leves, galhos quebrados e marcas sutis deixadas pelos próprios animais. Cada ação é milimetricamente pensada. Ao avistarem um animal, esperam com calma, às vezes por horas, até o instante certo de atacar. O êxito depende mais da pontaria do que da força. Um único disparo certeiro pode decidir se haverá comida naquele dia. Nas caçadas em grupo, a sintonia entre os Hadza lembra uma dança coordenada. Utilizam gestos simples, como sinais com as mãos ou assobios sutis, para se comunicar e ajustar os movimentos. Curiosamente, a lua cheia tem um papel importante nessas missões. Sua luz clareia a savana, permitindo visualizar os animais sem precisar de iluminação artificial, como se a própria natureza entregasse uma lanterna natural. Para muitos de nós,
Uma noite clara é apenas uma cena bonita, mas para os Hadza, é uma oportunidade vital que não pode ser perdida. Existe algo quase poético nesses momentos, como se a Terra estivesse colaborando com sua sobrevivência. Para os Hadza, o mel é bem mais que um doce. É uma fonte crucial de energia e sustento, tão essencial quanto a caça. Porém, conseguir esse ouro líquido é uma verdadeira jornada. Eles contam com a ajuda de uma ave chamada indicador de mel para encontrar colmeias escondidas nas árvores altas da savana. Com coragem e destreza, escalam sem nenhum equipamento, enfrentando picadas de abelhas enquanto usam instrumentos rudimentares para coletar o mel, saboreando cada gota mesmo com a dor. Você sabia que em certas épocas do ano, o mel pode representar até 80% das calorias ingeridas pelos Hadza? Essa doçura nutritiva não só alimenta como também ajuda nos períodos de escassez. Para eles, as abelhas não são apenas insetos, são vistas como guardiãs sagradas de um dos bens mais preciosos da natureza. Cada ninho é tratado com respeito, e a coleta do mel se transforma quase em um ritual espiritual. Até mesmo as ferroadas são aceitas como parte necessária dessa tarefa, um custo simbólico para ter acesso ao tesouro natural. E se você achou que eles pegam uma caixa de fósforos para acender fogo, tire isso da cabeça. Os Hadza dominam com perfeição uma técnica ancestral para fazer chamas, igual faziam seus antepassados há milhares de anos. Para isso, usam apenas 2 pedaços de madeira, uma base firme e seca e uma haste fina. Primeiro, posicionam folhas ou capim seco sobre a base. Depois, giram rapidamente a haste com as mãos, como se as estivessem esquentando num dia frio. O atrito gera calor e, em poucos segundos, surge uma faísca. Com um leve sopro, o capim começa a queimar, dando origem ao fogo, sem precisar de nenhuma ferramenta moderna. Já imaginou produzir fogo só com as mãos? É uma habilidade de sobrevivência que poucos dominam hoje, algo que vemos mais em reality shows do que na vida real. Enquanto muitos se irritam quando o isqueiro falha, para os Hadza isso é uma arte, passada entre gerações. Observar esse processo é como assistir a um balé ancestral que nos faz refletir sobre como dependemos da tecnologia. Outro hábito curioso entre os Hadza é o costume de fumar algo chamado taco. E não, isso não tem nada a ver com comida mexicana. O taco é uma mistura especial de tabaco do mato e ervas locais, feita de forma simples, mas eficaz. O preparo começa com a colheita das folhas de fumo, que são secas e moídas até virarem pó. Esse pó é combinado com cinzas de outras plantas, formando uma substância que pode ser enrolada em folhas ou fumada em cachimbos artesanais. O mais interessante é o valor social dessa prática. Os Hadza se reúnem em torno do fogo, passando o cachimbo de mão em mão. Fumar taco vai além do relaxamento. É um momento de conexão, de partilha de histórias e de reforço dos laços entre os membros. Mas, será gostoso? Isso vai depender de quem prova. É, sem dúvida, um gosto adquirido. E quanto ao vestuário? As roupas dos Hadza são funcionais e feitas sob medida para a vida na grande savana africana. Produzidas a partir do couro dos animais caçados, são tratadas com cuidado para proteger contra o clima e permitir movimento durante a coleta e caça. Os homens usam saias curtas de pele, enquanto as mulheres preferem modelos mais longos, muitas vezes com mantos ou xales que protegem do sol e do frio da noite. Os adornos, apesar de simples, têm valor simbólico profundo. Colares feitos de sementes, conchas ou contas naturais não são apenas enfeites. Representam tradições e significados importantes. A cultura Hadza também pulsa por meio da música e da dança. À noite, à luz das fogueiras, todos se reúnem para rituais dançantes cheios de energia. Crianças, adultos e idosos celebram juntos o milagre da vida. A forma como aprendem também é fascinante. Não há escolas, livros ou professores. O ensino ocorre de forma natural.
As crianças observam e imitam os adultos desde cedo. Os meninos acompanham os caçadores e aprendem a usar arcos, seguir pegadas e andar em silêncio. As meninas, por sua vez, aprendem com as mulheres a colher frutos, desenterrar raízes e identificar plantas curativas. Além das habilidades práticas, as histórias e canções desempenham papel central na transmissão de valores. Ao redor do fogo, os anciãos contam causos que, além de entreter, ensinam costumes e lições fundamentais para viver no ambiente hostil. Hoje, os Hadza enfrentam desafios enormes. Por séculos, vagaram livremente caçando e coletando, mas boa parte de suas terras está sendo transformada em plantações. Isso obriga o grupo a se adaptar às mudanças. Ainda assim, muitos Hadza encontram formas criativas de manter vivas suas tradições, mesmo sob pressão. Você conhecia essas curiosidades sobre a tribo Hadza? Compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora e tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.